Olá, que bom ter sua companhia aqui no canal Juros 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, lá do informativo 1142. Vamos fazer uma análise conjunta, assim, mais aprofundada, num bloco só. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7.496 de Goiás. Ela trata daquela exigência de autorização do tribunal para medidas cautelares contra autoridades, sabe? E depois a gente olha para a ADI 7.370 do Distrito Federal, sobre a exclusão de contribuintes do Refis por parcelas ínfimas. Um tema bem quente. Ok, vamos começar então por essa ADI de Goiás. A Constituição do Estado, olha só, exigiu uma decisão da maioria do órgão especial do TJ para autorizar medidas tipo busca e apreensão contra autoridades com foro lá. Parece, sei lá, uma proteção a mais, né? Primeira vista poderia parecer, mas o STF, ele entendeu diferente, declarou essa exigência inconstitucional. O ponto central, assim, o X da questão, foi a invasão da competência da União. Ah, aquela competência privativa para legislar sobre direito processual penal. Exatamente, o artigo 22, inciso I da Constituição Federal. A ideia é ter regras iguais no país todo, né? E essa norma de Goiás criava tipo uma regra processual própria totalmente fora do padrão nacional. Entendo a questão da competência, mas sabe, essa exigência de decisão colegiada do tribunal todo não poderia ser vista como uma garantia extra contra possíveis exageros e investigações contra autoridades? Fica essa dúvida, né? É uma questão válida, sem dúvida, mas a análise do STF foi um pouco além disso. Primeiro, essa exigência feria o princípio da isonomia, lá do artigo 5º. Quer dizer, criava um tratamento processual diferente, mais benéfico, talvez, para autoridades em Goiás, algo que não existe no nível federal, traria uma desigualdade. Certo. E qual foi o outro ponto? O outro ponto foi que contrariava o modelo do próprio regimento interno do STF. Esse regimento tem força de lei, ele serve de parâmetro, sabe? E lá no STF, a competência para supervisionar investigações e decidir sobre cautelares é, num primeiro momento, do ministro relator, sozinho, monocraticamente. Ah, então a regra de Goiás ia na contramão do modelo federal. Isso. E a jurisprudência do Supremo já vinha apontando para isso em outros casos, como na AD 6732 e na 7083. A exigência goiana realmente destoava. Mas o que é fascinante aqui é como o STF tentou equilibrar as coisas. Ao declarar a inconstitucionalidade dessa exigência prévia de decisão colegiada, a Corte fez uma ressalva importante, usando a interpretação conforme. E o que essa ressalva diz? Diz que o desembargador relator pode sim decidir sozinho sobre medidas urgentes ou sigilosas. Precisa de agilidade, né? Só que ele deve obrigatoriamente levar essa decisão para referendo do colegiado depois, especialmente se envolver prisão. Ah, então garante agilidade sem tirar o controle do colegiado a posteriori. Exato. Garante a eficiência da investigação sem abrir mão do controle. E foi uma decisão unânime, o que dá bastante força para esse entendimento. Clareou bastante. Então, a uniformidade processual e a isonomia falaram mais alto. Bom, saindo dessa esfera do processo penal, vamos para o campo tributário com a ADI 7.370. Essa envolve o Refis e, aquele programa antigo de refinanciamento de dívidas e uma tese bem polêmica da PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exatamente. A PGFN, através de um parecer interno, o parecer PGFN-CDA 1206 de 2013, criou a tese das parcelas ínfimas. O argumento era que pagar um valor mensal muito baixo no Refis, mesmo que esse valor fosse calculado segundo as regras originais do programa, lá da lei, seria, tipo assim, uma forma de inadimplência disfarçada. E isso justificaria excluir o contribuinte do programa. Peraí, deixa eu ver se entendi. A PGFN, por um parecer, um ato interno, basicamente inventou um motivo novo para chutar a empresa para fora de um programa definido por lei. Isso. Isso pode. Como o STF viu isso? Foi justamente esse o ponto que o STF achou problemático. Isso foi no referendo de uma medida cautelar, né? O julgamento final ainda vai acontecer, mas a Corte viu ali indícios muito fortes de ofensa a princípios básicos. Primeiro, a legalidade tributária, artigo 150 da Constituição. As regras do jogo têm que estar na lei. Certo. Perfeito. As regras fiscais,
incluindo as de programas como o Refis, têm que estar na lei. Não podem ser mudadas por um parecer administrativo. E segundo, a segurança jurídica e a confiança legítima. Os contribuintes entraram no Refis confiando nas regras que estavam lá, na Lei 9964 de 2000. Mudar a regra no meio do jogo frustra quem estava cumprindo tudo certinho, né? Exatamente. Frustra a expectativa legítima de quem estava adimplente, agindo de boa fé. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a decisão protege a previsibilidade na relação entre fisco e contribuinte. A lei do Refisi tinha uma lista fechada, sabe? Um rol taxativo de motivos para excluir alguém. Não tinha essa de parcela ínfima. E o parecer tentou adicionar um. Isso, tentou adicionar um motivo novo, extrapolando a competência da PGFN, que é a de interpretar, não de legislar. Invadiu a área do Congresso Nacional. Faz todo sentido. E qual foi o resultado prático dessa decisão cautelar? Então, por maioria, o STF manteve a liminar. Decidiu que a interpretação correta dos artigos 5º e 9º da Lei do Refis não permite excluir ninguém por essa tese das parcelas ínfimas. E mais, mandou reintegrar no programa os contribuintes de boa-fé que foram excluídos com base nesse parecer, pelo menos até o julgamento definitivo da ADI. Entendi. Então, o que tudo isso significa, né? Temos duas decisões importantes do plenário do STF, cada uma com um recado claro. Na ADI de Goiás, um reforço. Precisamos de regras processuais penais uniformes no país, sem tratamentos especiais criados em nível estadual. Exato. E na ADI do Refis, uma afirmação forte sobre os limites da administração pública na área tributária. Protegendo a legalidade e a segurança jurídica do contribuinte contra interpretações que, na prática, criam novas regras. Pois é. As duas decisões têm impacto direto, uma na atuação dos tribunais, outra na relação delicada entre o fisco e o contribuinte. E fica a reflexão, né? Qual deve ser o limite para a administração pública interpretar as leis que ela mesma aplica, principalmente quando essa interpretação acaba criando obrigações ou restrições que não estavam lá, claras na lei feita pelo legislador. É um ponto delicado. Bom, esperamos que essa análise tenha sido útil para quem nos acompanha. Se você gostou, considere se inscrever aqui no Jurista 360 Lab e deixar aquele like pra gente. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.